A súmula 333 do TST é uma das súmulas talvez mais usadas no âmbito do próprio TST. Se vocês pesquisarem esse tema, né, essa expressão súmula 333, lá vocês vão encontrar mais de 200 mil decisões no TST usando esse termo. É uma súmula muito utilizada na prática do recurso de revista no Tribunal Superior do Trabalho. E o curioso é que essa súmula, vou mostrar aqui, ela tem uma redação bastante inexata, né? Uma redação infeliz, eu diria, e uma redação equivocada até, né? Não uma redação correta do ponto de vista vernacular, considerando o que o TST quis dizer aqui nessa súmula. A súmula fala assim: recurso de revista, conhecimento. Não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Então veja que a súmula está falando textualmente que decisões que sejam superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST não ensejam recurso de revista, ou seja, o recurso de revista não passaria pelo crivo do cabimento. Só que, ora, na verdade não é isso que a súmula quer dizer, né? Essa redação é bastante incorreta. Eles querem dizer outra coisa completamente diferente aqui na súmula, e a prática do TST também em outro sentido. Porque, veja, o recurso de revista, a gente sabe, né, no processo individual, que vai ser o mais comum, ele vai caber contra uma decisão de uma turma de um tribunal regional do trabalho. Uma turma, uma seção, eventualmente, de um tribunal regional do trabalho, certo? E aí, contra a decisão do TRT, vai se interpor o recurso de revista lá para o Tribunal Superior do Trabalho, né? Fazer aquela causa chegar ao TST. Ora, se eu fosse pensar que a decisão do TRT está superada pela jurisprudência atual, notória do TST, isso quer dizer que a decisão do TRT está errada, concorda comigo? Por quê? Porque a posição do TST atual é totalmente diferente, né? A decisão do TRT estaria superada pela decisão do TST. Ora, e se fosse esse o caso, realmente, a decisão do TRT estivesse superada pelo entendimento atual do TST, é claro que esse recurso de revista deveria ser conhecido, até para que o TST pudesse modificar a decisão do TRT e adequar a decisão do TRT que está superada, concorda? Então perceba que a redação não faz o menor sentido lógico. Na verdade, o que o TST quis dizer aqui nessa súmula é o seguinte: essa súmula se aplica à situação do recurso de revista interposto por divergência jurisprudencial, tá? Com relação à divergência, inclusive na próxima súmula que eu vou analisar aqui, que vai ser a súmula 337, a gente vai especificar um pouco mais a divergência, como se comprova a divergência, o cotejo analítico, bem interessante. Então fiquem atentos, vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Mas aqui, basicamente, a gente tem que relembrar, então, que de acordo com o regramento da CLT, artigo 896, letra A da CLT, uma das hipóteses do recurso de revista é a letra A e a letra B. Também eu coloquei só a letra letra B é muito parecida, vai mudar só o tipo de norma, tá? Mas o recurso de revista ele pode ser cabível por dois motivos. Um motivo é a divergência jurisprudencial, que é a letra A e B desse artigo 896, e o outro motivo é a violação da lei ou violação da Constituição, que é a letra C desse mesmo artigo 896, tá? Essa súmula que a gente está vendo aqui agora, a súmula 333, ela se refere ao recurso de revista por divergência, tá? Por divergência. E aí vai ser aquela situação, né, que vai caber recurso de revista para o TST, contra decisões proferidas em recurso ordinário, inicídio individual, pelos TRTs, quando essas decisões, né, derem ao mesmo dispositivo de lei federal, interpretação diversa daquele houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu pleno turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula da jurisprudência uniforme dessa Corte, do TST, ou súmula vinculante do Supremo. Tá? Ou seja, divergência, portanto, ela pode se dar entre decisões de TRTs, né, a decisão de um TRT que contraria a decisão de outro TRT, essa é uma hipótese de divergência, ou a divergência, então, com a decisão, com posicionamentos da SDI do TST, com súmula do TST, tá? Ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Essa que vai ser a hipótese do recurso de revista por divergência. Tem uma outra hipótese que não está aqui no dispositivo, mas que é reconhecida pela jurisprudência do TST, que é o recurso de revista no caso de violação de OJ, de orientação jurisprudencial do TST, da importância das OJs no TST. Onde é que está isso, Felipe? Está aqui na OJ 219
da SDI 1 do TST, né, que prevê que é válida para efeito de conhecimento de recursos de revista ou de embargos a invocação de OJ do TST, desde que das razões conste o seu número, o número da OJ ou conteúdo da OJ. Tá? Então, OJ também o TST admite a OJ para fins de divergência. Então, divergência entre decisões de TRTs, divergência da decisão do TRT com a decisão da SDI do TST, com súmula do TST, com súmula vinculante do Supremo, ou com a J do TST. Tá? São essas hipóteses de divergência jurisprudencial, portanto, que podem dar cabimento, podem dar ensejo aí ao cabimento do recurso de revista, ok? Bom, e aqui, agora voltando para a súmula que a gente está estudando, a 333, agora a gente consegue compreender o que eles quiseram dizer aqui nessa súmula. Não é que a decisão do TRT, voltando aqui para o nosso desenho, a decisão do TRT está superada pela jurisprudência atual, iterativa e notória do TST. Não é isso. É que a divergência está superada. A divergência está superada pela jurisprudência notória, iterativa e atual do TST. Não é a decisão do TRT que tem que estar superada, né? Quem tem que estar superada é a divergência. Então, digamos que é uma decisão do TRT da primeira região, TRT1, só que o recorrente, então, ele aponta uma divergência jurisprudencial, a gente viu que essa é uma hipótese, com uma decisão do TRT2, de um outro TRT. Em tese, seria possível aqui o cabimento do recurso de revista nesse caso, concorda comigo? Divergência entre decisões do TRT, artigo 896, letra A, que a gente acabou de ver aqui, seria uma hipótese de cabimento do recurso de revista. Só que se essa divergência estiver superada, e quando que vai estar superada? Quando a decisão paradigma, que é a decisão aqui no meu exemplo do TRT2, essa decisão ela está superada pela jurisprudência atual, iterativa e notória do TST. Ou seja, esse aresto paradigma, como se chama, né, eu vou especificar até mais esses termos aqui no próximo vídeo, tá? Na próxima súmula, que eu vou falar mais sobre o recurso de revista por divergência. Mas o aresto paradigma, aquele aresto, portanto, aquele acórdão, portanto, que supostamente é divergente do acórdão regional que eu quero impugnar o acórdão do TRT1. E para isso eu aponto um outro acórdão de outro TRT, um TRT2. Só que a divergência está superada, né? Porque o acórdão paradigma, o aresto paradigma, ele está em divergência aqui com a jurisprudência atual, iterativa e notória do TST. Tá? Então esse que é o significado real dessa súmula. Tá? Então muito cuidado, porque a súmula ela pode acabar induzindo a erro. Uma redação, como eu falei aqui, bastante infeliz, e demonstrei por que essa redação é infeliz. Tá? Então com isso a gente entende que o que vale é a gente analisar a jurisprudência atual, iterativa e notória do TST e verificar se a decisão atacada no recurso de revista do TRT, que eu quero atacar aquela decisão, se essa decisão ela se harmoniza ou não com a jurisprudência do TST. Porque se ela se harmonizar, é claro que não vai caber o recurso de revista, porque a divergência lá com o outro TRT está superada, ok? Então é esse que é o entendimento correto da súmula. Dito isso, a pergunta que vem logo na sequência, claro, é: Felipe, o que significa jurisprudência iterativa, notória e atual do TST? Como é que se classifica, então, como é que se adjetiva para saber se a jurisprudência do TST é iterativa, notória e atual? Bom, a própria legislação ela traz aqui para nós aqui uma dica, né? O artigo 896, parágrafo 7º da CLT, ele especifica: a divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula, então súmula do TST, ou súmula do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então nos remeteu aqui ao mesmo problema aqui da própria súmula 333, né? Porque usou a mesma expressão, jurisprudência iterativa e notória. Tá? Ou seja, mas se existe uma divergência em relação a uma súmula do TST ou uma súmula do Supremo, então isso caracteriza a divergência, sim, e aí, portanto, vai se considerar superada essa divergência caso o entendimento tenha sido sumulado pelo TST ou também incluído na OJ do TST. Tá? Então, se o entendimento atual do TST é o mesmo entendimento da decisão atacada no recurso de revista, que é uma decisão de um TRT, né? Essa decisão se harmoniza com o entendimento de uma súmula do TST, do Supremo, ou uma OJ do TST, então, no caso, esse recurso de revista não vai ser conhecido porque não há divergência atual. Né? Então, essas hipóteses aqui são bem tranquilas. Uma outra hipótese também é a hipótese em que existe, né, uma situação que não está na súmula e não está na OJ do TST,
mas ainda assim é uma jurisprudência iterativa, quer dizer, repetida, atual e notória. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo de um julgado aqui de 26 de março de 2024 da SDI 1. Tá? Aqui no caso era uma situação de embargo de divergência no TST, mas o TST aqui inclusive a situação de fundo, aquela situação do chamado limbo previdenciário, que é uma situação que o TST já pacificou o entendimento, que se houver o limbo previdenciário, né, o empregado fica ali sem receber salários, fica sem também o resguardo do INSS, o empregador deve sim pagar uma indenização por danos morais ao trabalhador, uma indenização por danos morais em ré ipsa. Né? O julgado ele repisa essa situação, né, e ele fala o seguinte, basicamente ele fala que essa é uma situação que está em consonância com a jurisprudência do TST. Agora perceba, esse tema do limbo previdenciário, ele está em alguma súmula do TST? Ele está em alguma OJ do TST? Ele está em alguma súmula do Supremo Tribunal Federal? Não, ele não está sumulado, também não está em OJ. Mas esse tema é entendido assim por todas as turmas do TST, inclusive pela SDI. Tá? Então, se há um entendimento pacificado nas turmas do TST, e na SDI do TST também, então isso representa uma jurisprudência iterativa, atual e notória, ainda que não sumulada, ainda que não incluída em OJ. Tá? E aí, portanto, esse recurso não vai ser conhecido. Então, voltando aqui para a minha tela anterior, né, o que é jurisprudência iterativa, notória e atual? Súmula do TST, súmula do Supremo, OJ e também quando há decisões de todas as turmas do TST. Geralmente também nesse caso a gente vai ter uma decisão da SDI. Tá? Ainda que não haja decisão da SDI, se todas as turmas do TST foram unânimes, tá? Então se considera que é uma jurisprudência iterativa, atual e notória. Se tiver pacificado pela SDI, do TST também vai se considerar como jurisprudência iterativa, atual e notória. Tá? Então são mais aqui duas situações, decisões de todas as turmas ou decisões da SDI. Né? E nesse caso, portanto, a divergência ela já vai ter sido superada e o recurso de revista que tente mostrar uma divergência, esse recurso não vai ser conhecido. Ok? Trouxe aqui mais um exemplo, tá? Julgado também de março de 2024, também da SDI1 TST, que ele menciona os precedentes carreados nos embargos que afastam encontram-se superados pela iterativa, notória e atual jurisprudência do TST alcançada pela tese tal. Né? Ou seja, mais um exemplo aqui de uma situação que não está em súmula, de uma situação que não está em OJ, mas ainda assim o TST entendeu que se aplicava sim a súmula 333 que a gente está estudando. Né? Por quê? Porque todas as turmas do TST, ou então a SDI, entendem nesse sentido. Portanto, não há divergência nesse caso. Né? Não é possível o conhecimento do recurso por divergência, já que a jurisprudência interativa atual e notória vai nesse sentido. Maravilha, minha gente? Bom, falando assim até ficou mais fácil de compreender, né? A gente vê que é uma redação, como eu falei, bastante confusa, mas a gente conseguiu compreender o exato teor, o exato alcance aqui da súmula. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou estudar com vocês aqui a súmula 337, que também trata de recurso de revista por divergência. Então não deixe de acompanhar, se inscrever no canal, assinar o sininho para notificações, para você poder receber quando eu postar esse vídeo. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva, né? Deixe o seu like, deixe um comentário aí, porque ajuda o algoritmo do YouTube a entender que esse vídeo é relevante. Um abraço a todos aí e até o próximo vídeo.